Olá, caros alunos, espero que estejam todos bem, né? Nas últimas aulas nossas, nós estamos tratando até então dos elementos que venham a contribuir para que aconteça o fato típico, né? E dentro dos elementos nós vimos primeiro a conduta, depois nós vimos o resultado, e depois nós vimos, por último, na última aula nossa, foi sobre o nexo de causalidade, né? E hoje, como é o quarto elemento e último desses elementos que constituem o fato típico, após nós passaremos para dolo e conduta. Então, nesse contexto, hoje, sem mais delongas, nós falaremos sobre a tipicidade, formando aí o quarteto do fato que compõe o fato típico, tá certo? E, se não existir nenhum desses, e nós estaremos falando, automaticamente não haverá o fato típico. Dentro desse contexto, senhores, sem muita delonga, cabe salientar que, aqui nessas breves considerações, que o estudo da tipicidade ele tem de caráter formal ou de caráter material, né? Mas a doutrina brasileira ela sofre aí até então uma forte influência do argentino Eugênio Raul Zaffaroni, que desenvolveu o conceito da tipicidade conglobante, né? Então nós vamos estudar hoje aqui a tipicidade formal, né, e a tipicidade material, e uma terceira tipicidade, que é a tipicidade conglobante. Todavia, né, antes de nós ingressarmos no estudo da tipicidade, é de todo relevante que passemos ao estudo do tipo penal, porque tipo é diferente, né, tipo e tipicidade não se confundem. Tá? Até então. E não faz sentido iniciarmos os estudos aqui da tipicidade sem que passemos a estudar o fato típico. Passemos então, né, ao estudo do fato, ao estudo do tipo penal, né, para em seguida nós analisarmos até então a tipicidade sob o seu tríplice, né? Aspecto aí conforme nós já mencionamos, que é tipicidade material, tipicidade formal e a tipicidade conglobante. Tipo penal. Tipo penal, o tipo é o quê? É a descrição da conduta na lei penal incriminadora nesse contexto, e em outras palavras, senhores, a própria previsão do crime, né? Ele constitui a imensa maioria, já se constitui na imensa maioria dos artigos, né, previsto na parte especial do nosso Código Penal, que começa ali após o artigo 121, que constitui, né, esses tipos penais lá. A origem e a evolução do tipo, e as fases do tipo, que nós trataremos aqui nesse estudo de hoje, né, a evolução doutrinária do tipo, nós podemos identificá-lo em 3 fases. Quais são essas fases? Fase da independência do tipo, né, que é o tipo avalorado. A fase indiciária, que é ratio cognoscendi, né, e também a fase do ratio essendi, que é a essência no caso. Então, a fase da independência do tipo avalorado, essa primeira fase, ela se inicia com a obra de Ernest von Billing em 1906, a qual nós já estamos falando sobre ela. Billing ele foi o primeiro a separar aqui a tipicidade da antijuridicidade, né, que é a mesma coisa que ilicitude, é um sinônimo, antijuridicidade e ilicitude, e culpabilidade. Razão pela qual esta fase ela é chamada, senhores, de fase de independência do tipo. E com essa nova perspectiva aqui de estudo, Billing ele permitiu a reformulação de toda a estrutura analítica do crime, né, com análise segmentada em cada um dos seus elementos aí. Para que haja o crime, nós sabemos que tem que existir fato típico, ilícito e culpabilidade. E dentro de cada um nós estamos destrinchando, nós entramos dentro de cada substrato desse do crime. Então, até o advento da lei da obra de Billing,
né, que concebia o crime como um todo, com todos os seus elementos aí, pressupostos da punibilidade, a obra de Billing, ela assumiu um significado, né, absolutamente aqui, né, distinto, equivalente ao que hoje concebemos um tipo. Na concepção de Billing, o tipo ele não possui nenhuma carga valorativa. O tipo ele passa a ser meramente objetivo e descritivo. Então, se eu perguntar aos senhores o que o tipo ele passa a ser? Ele passa a ser algo objetivo e descritivo, não possuindo qualquer indício de antijuridicidade, né, que é a mesma ilicitude, ou de culpabilidade, tá? E de culpabilidade. Com a pretensão de aprimorar essa teoria, inicia-se a segunda fase do tipo, que é a indiciária, né? Essa fase indiciária, né, que é o ratio cognoscendi. Nessa segunda fase do tipo, constitui-se do ilícito, for constatado que a tipicidade da conduta, isto já o quê? Já significa que um indício de que ela seja conduta ilícita, tá? Que a conduta ela é automaticamente ilícita, tá? A conduta típica só não será ilícita se estiver ali nesse contexto de que nós estamos falando, do que eu estou falando para os senhores, se estiver presente alguma excludente de ilicitude. Por exemplo aqui, A mata B, pratica um fato típico, óbvio, né? A partir disso, já há um indício de que este fato seja também ilícito. A conduta praticada por A só não será ilícita se estiver presentes ali algumas das excludentes de ilicitude, por obviedade, né? E assim se restar provado, por exemplo, que o agente agiu em legítima defesa, teremos aí um fato típico, mas não ilícito, tá certo? Então, e é por isso que Mayr, precursor da tese, ele costumava avaliar a expressão onde há fumaça, há fogo. A fumaça é essa tipicidade e seria um indício do fogo aqui, automaticamente, a ilicitude. Então, a teoria indiciária, ela é mais aceita pela nossa doutrina, tanto nacional, como a doutrina internacional, a estrangeira, tá certo? Já na fase, essa terceira fase, Ratio Essendi, ela é o fruto da obra de Emmanuel Miesinger, em 1931. A teoria do tipo, como essência, essa Ratio Essendi, ela dá à ilicitude, ela passa a enxergar a tipicidade como uma só coisa. E a rigor, senhores, né, cabe acrescentar aqui na nossa academia, nesse contexto de acadêmico, que aí nós teríamos o quê? Os dois elementos fundidos em um só. A tipo de quê? O tipo, ele passa a ser uma tipicidade, né? Ela passa a ser tipificada automaticamente. De forma mais objetiva, nós podemos dizer, consoante a esta teoria, a exclusão da ilicitude, ela passa a acarretar da própria tipicidade. Se for, por exemplo, A mata B em legítima defesa, essa excludente de ilicitude, ela promoveria também a excludente da tipicidade aqui. Ou seja, o quê? O homicídio em legítima defesa, ele passaria a ser atípico. Isso seria a consequência desta ideia, né? Da consequência da adoção dessa ideia de tipo ratio essendi, né? Da ilicitude, é o acolhimento da teoria dos elementos negativos do tipo. Toda vez, senhores, nós vamos entender e caminhar por essa trilha, de que toda vez que o fato ilícito, né, que o fato for ilícito, ele será também nesse contexto com a excludente atípico, tá? Nesta ótica aqui, dessa teoria da ratio cognoscendi, ela vai dizer que é a majoritária, nós teremos os elementos do crime. Então, se ficaria assim, para a teoria da ratio
cognoscendi, ela diz o seguinte, que crime é igual fato típico, ilícito e culpabilidade, que é os 3 elementos, né? E aí, para a teoria da ratio essendi, nós teríamos o quê? Crime, que é fato típico e ilícito, mais a culpabilidade. Então, nesse contexto, seriam os 3, né? Quanto às funções do direito penal, né, nesse contexto, quando as funções do tipo legal, melhor dizendo, né, nesse contexto, o tipo ele apresenta algumas fases. E nós podemos destacar as seguintes fases dessas funções do tipo penal. Qual foi? Função de garantia, né? A função fundamentadora, a função indiciária, a função seletiva, a função diferenciadora do erro. E assim nós teremos e explicitaremos cada uma dessas funções para ficar de forma mais aclarada para o nosso entendimento. A função de garantia, neste ponto aqui, é importante observar que o tipo penal ele engendra o que? A concretização do princípio da legalidade, que está lá no artigo 1º do Código Penal, artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal. A legalidade, ela exige o quê? Da descrição da conduta considerada criminosa, ela se faça por lei automaticamente. E é justamente por meio do tipo legal que se realiza essa tal descrição. Na função fundamentadora, né, nós vamos observar que essa função fundamentadora do tipo, ela é a conduta na lei penal fundamentadora e o próprio poder punitivo do Estado. Ela tem essa fundamentação dentro da própria lei penal que traz esse fundamento. E aí, ela trata-se um dos limites imposto ao Estado para que esse Estado possa fundamentar pela intervenção punitiva. Já na função indiciária, o tipo legal, nessa perspectiva da ratio cognoscendi, ela é a presença de que? Da função significativa de que o tipo ele constitui indício da ilicitude. Né? Nessa presunção relativa de que o fato típico é também ilícito. Em se tratando de presunção relativa, é possível nós imaginarmos que seria possível, então, demonstrar que a conduta típica não é ilícita. Por estar presente aqui algumas das causas de exclusão da ilicitude, a estado de necessidade, a legítima defesa, lá os que estão no artigo 23 do Código Penal. Já a função seletiva, essa função seletiva é o meio pelo qual, né, é por meio do tipo legal que o Estado ele faz essa seleção dos bens jurídicos, que ele vai se considerar aí mais importante, dignos dessa proteção penal e, consequentemente, das condutas aí que eles consideram mais ofensivas às tais bens jurídicos que devem constituir o crime, né? Uma função diferenciadora do erro, o erro em relação a alguma das elementares aqui do tipo, ele vai conduzir à exclusão do dolo. Logo, esse tipo penal legal, ele vai nos servir como instrumento para diferenciar o erro. E aí trataremos desse tema com mais profundidade, né, nos detalhes que nós veremos. Quanto aos elementos, senhores, o primeiro desse tema que nós adentraremos, né, nós vamos ver que a partir do tipo penal, nós podemos identificar os seus sujeitos, os objetivos e também o núcleo. Pois no tipo penal também podemos identificar a presença dos seus elementos. E aí nós veremos agora o primeiro elemento, o elementos objetivo. O elementos objetivo são aqueles que não se inserem no mundo psicológico, né? Nesse mundo anímico do mundo do agente. Por quê? Eles podem ser descritivos ou normativos, e alguns segmentos da doutrina passaram a mencionar os elementos objetivos científicos. Dentro dos elementos objetivos descritivos, nós vamos observar que são elementos do tipo penal
que se vale das expressões mais usuais, né, demandando apenas um conhecimento prático aqui e lógico nesse contexto. Não se exige uma maior valoração social e até jurídica nesse contexto. E aqui nós podemos dizer que, em uma só palavra, são expressões cujo significado todos o senso comum, né, tem o conhecimento, todos conhecem ou deveriam até então conhecer. Exemplo, temos a expressão alguém. No crime de homicídio, artigo 121, ou coisa, no artigo 155 do Código Penal, que é no crime de furto, né? Quanto aos elementos objetivos normativos, em sentido opostos aos descritivos, que por outrora já dissemos, né, os elementos normativos são conceitos abertos, indeterminados e demandam aqui uma valoração, né, de cunho social, cunho cultural ou de cunho jurídico normativo. Tem que estar explícito na lei, né? Então, e aí ele vai se desdobrar. Dentro dos elementos objetivos normativos, que depende de valoração social, cultural, moral ou extrajurídica, nós podemos invocar aqui, né, como exemplo, a famigerada expressão mulher honesta, que no nosso Código Penal, empregada até 2005, para designar algumas vítimas de alguns crimes sexuais. Até aquela época, né, alguns crimes somente poderiam ser praticados, né, contra a mulher honesta. Como a expressão se encontrava no contexto dos crimes sexuais, ela era absolutamente pacífico em nossa doutrina, né, que até então a definição mulher honesta possuía relação com o comportamento sexual. O que seria uma expressão mulher honesta? Sobre o ponto de vista do comportamento sexual, a expressão por si só já demonstra um sexismo acentuado aqui nesse contexto, né? Caracterizado por quê? Por um patriarcalismo, né? Pelo sistema patriarcal aí, machista, que orientava a nossa legislação quando até então da elaboração do Código Penal. Mas se fosse possível nós adentrarmos no mérito dessa expressão, né, para procurar aqui compreender o seu alcance, né, e o sentido, nós veríamos que parece-nos óbvio que essa definição, ela de mulher honesta, ela pressupunha automaticamente um juízo de valor em relação à dinâmica social, com seus conceitos e preconceitos da época até então. Assim, senhores, é fácil nós concluirmos de que o conceito ele foi se alterando com o passar do tempo. E até que eu disse aos senhores que a sociedade ela não é uma sociedade estática. Ela é uma sociedade que ela se evolui no tempo. E aí, de modo que a mulher honesta, que continha lá no artigo, no Código Penal de 1940, até a data da sua promulgação, ela era bastante diversa daquela ideia que se tinha até 2005, né, quando a infeliz e preconceituosa expressão, né, finalmente desapareceu da nossa legislação. Como se vê, senhores, os elementos normativos que dependem de valoração social vão se alternando e variando com o tempo, né, e no espaço. A nossa legislação atual, podemos citar como exemplo aqui expressões como ato obsceno, artigo 233 do Código Penal, ato libidinoso, artigo 213 do Código Penal. Já então, senhores, quanto aos elementos, né, esse destrinchamento dos elementos objetivos normativos, nós vamos observar que nós entraremos aqui agora nos elementos objetivos normativos que dependem, nós vimos que não depende de uma valoração social. E agora nós entraremos nesse elementos objetivos normativos que dependem de uma valoração jurídica. Aqui são também chamados de elementos normativos impróprios, traduzem-se em uma expressão de demanda e demanda aqui o conhecimento de alguma norma jurídica, né? Por outras palavras, os conceitos são dados automaticamente pelo próprio ordenamento jurídico aqui, tá?
E temos como exemplo a expressão funcionário público aqui, empregada por inúmeros tipos penais do nosso Código Penal. E define aqui a conduta pelo artigo 327 do Código, do mesmo Código. Senhores, eu vou ter que colocar o cabo aqui, que o computador está acabando a bateria, tá certo? Segura aí, já volto. Não vou nem parar a gravação não, tá? Voltando aqui, senhores. Então, os elementos, né, objetivos aqui, normativos, eles se dividem, né, como eu disse, que depende de valoração jurídica e os que não depende de valoração jurídica. Os elementos objetivos científicos é uma classificação aqui mais recente, pouco utilizada em nossa doutrina, né? Até então, diz respeito a elementos que demandam algum conhecimento de conceitos aqui, oriundos das ciências naturais. Rogério Sanches, esse doutrinador, promotor de justiça também, ele fala que ao mencionar essa classificação, ele vai fazer uma menção à expressão embrião humano, constante lá do artigo 24 da Lei número 11.105 de 2005. Os elementos subjetivos, senhores, né, são aqueles que vão dizer automaticamente a respeito a algum aspecto anímico aqui, psicológico do próprio agente. Diz respeito, portanto, à sua intenção, à finalidade, à sua finalidade no agir. Por exemplo, um cidadão, quando você vê a dinâmica aqui do que foi a execução do crime, você já vai entender se houve ali a intenção. Então, esses elementos subjetivos vão tratar automaticamente dessa questão. Alguns tipos penais, eles possuem o chamado elemento subjetivo específico, caracterizado por uma especial finalidade no agir. Nestes casos aqui, senhores, a realização do tipo, ela não se contenta com a presença do dolo genérico de realizar a conduta, exigindo aqui automaticamente a presença dessa intenção de alcançar aqui uma finalidade específica. Exemplo, no crime de furto, artigo 155, não basta o dolo genérico de subtrair a coisa alheia móvel, né? Ao revés, é necessário que esteja ali presente também a finalidade específica de assenhorar-se da coisa, subtrair para si ou outorgar a si a outra pessoa, subtrair para outrem, né? Esses elementos subjetivos, eles podem ser divididos em positivos e negativos, porque por outrora falaremos agora sobre os elementos positivos. Os positivos, eles devem estar para caracterizar o tipo. É o caso do tipo penal de furto, acima já citado. Os negativos, eles são o quê? O tipo penal, ele estará quando a finalidade específica aqui não estiver presente. Exemplo, a distinção entre crime de porte de drogas para consumo, artigo 28 da Lei 11.343, e algumas modalidades do tráfico de droga, artigo 33 da Lei número 11.343, né, que reside no fato de que, no segundo tipo penal, não há a presença do elemento subjetivo específico para o consumo. Outras qualificações, senhores, que nós podemos trazer, né, de que não há a menor dúvida de que os elementos do tipo sobejamente aqui conhecidos em sede doutrinária são aqueles que nos referimos nos tópicos anteriores, né? Quais sejam os elementos descritivos e os elementos subjetivos. Há, contudo, quem se refere, né, a elementos acidentais, a elementos modais, trata-se de uma doutrina isolada, mas que merece aqui uma atenção especial, porque pode ser objeto de um concurso público que você poderá estar fazendo. Então, entraremos neles agora. Os elementos acidentais seriam o quê? Seriam os elementos cuja a presença poderiam aqui
definir a existência de alguma qualificadora ou privilégio, né, de um tipo penal. Exemplo, motivo torpe, que qualifica o crime do homicídio, artigo 121. Os elementos acidentais, portanto, se diferenciam aí nessa dinâmica dos elementos essenciais, imprescindíveis à caracterização do tipo penal básico. Já os elementos modais, eles são aqueles que vão expressar, né, no tipo penal, condições específicas de tempo, lugar, algum modo de execução, né, de algum modo de execução aqui nesse sentido, que seriam automaticamente aqui imprescindíveis à conduta, à consumação do crime. É o que ocorre, por exemplo, senhores, quando o tipo penal do infanticídio, artigo 123 do Código Penal, para a consumação do crime que ele ocorra durante ou logo após o parto. Então ele exige essa dinâmica, que pode ser durante ou logo após o parto. Então, nessa classificação. Aí, para que nós aprofundemos nesse contexto, é necessário nós falarmos sobre a classificação do tipo legal. Classificar os tipos penais, eles podem ser da seguinte forma: tipo penal fechado e tipo penal aberto. O tipo penal fechado é aquele cerrado, travado, né? Da descrição da conduta, ela é completa e minuciosa. Exemplo, sempre estarei trazendo porque ele vai se enquadrar em quase todas as dinâmicas dessa situação. Então, o crime de homicídio, artigo 121. Obviamente que quando nos referimos à descrição completa, devemos recordar que os tipos jamais serão totalmente fechados, dado que as inexatidões aqui e os rigores da linguagem impedem o legislador de prever todos os cenários potencialmente aí possíveis. Já os tipos abertos, a descrição da conduta não é completa, cabendo ao julgador exercer algum juízo de valor aqui em relação, né, aos termos do tipo penal. Em regra, os tipos penais culposos, eles são abertos, cabendo ao juiz definir em que consistiria a culpa ao caso concreto. Uma exceção a esta regra é a previsão do crime de receptação culposa, artigo 180, parágrafo 3º do Código Penal, em que o Código Penal ele descreveu a conduta culposa de forma aí bem minuciosa. Então, cabe aqui ressaltar que o tipo penal aberto não se confunde com a norma penal em branco, tá? Que nós estudamos lá no primeiro semestre deste ano, tá bom? Então, o tipo penal aberto, ele é o complemento, né, e é meramente o que? Interpretativo. Nesta aqui não há necessidade de alguma coisa mais para valorar essa conduta. Já na norma penal em branco, é um complemento do normativo ao tipo penal. Então há essa diferenciação aí que cabe trazer para os senhores. O tipo normal e o tipo anormal, o tipo normal é o quê? O tipo ele passa a ser constituído exclusivamente por elementos aqui, né? Por elementos objetivos, descritivos. Fala-se até então de um tipo penal neutro, né? Acromático ou valorado, como expressões sinônimas, né? Tipo anormal, além dos tipos objetivos descritivos, o tipo também ele contém aqui os elementos objetivos normativos ou até então os subjetivos. Por força dessa junção, nós verificaremos que entre os elementos objetivos e subjetivos são chamados também de tipos complexos. A classificação ela ficou completamente sem sentido aqui até então, até o advento do finalismo, com consequência desse deslocamento do elemento subjetivo para a conduta humana integrante do fato típico. Tipo fundamental básico e tipo fundamental e tipo derivado. Tipo fundamental básico ou tipo derivado. O tipo fundamental ou básico, ele trata-se aqui até então de uma modalidade mais básica do crime, né? Isto é o que? A descrição da conduta, ela vem desacompanhada de uma qualificadora ou de privilégios. Exemplo,
o homicídio simples, artigo 121, que a pena é de 6 a 20 anos. O homicídio, quando ele passa a ter as suas qualificadoras, ele vai de 12 a 30 anos, tá certo? O tipo derivado são tipos penais que partem de modelo básico, mas acrescentam alguns elementos, né, que qualificam ou tornam o crime privilegiado. Também diz de respeito que o tipo derivado é quando o tipo traz alguma hipótese de causa de aumento de pena ou diminuição de pena. Nós veremos mais à frente que a diminuição de pena e também o aumento de pena é diferente das qualificadoras, tá certo? Exemplo do homicídio qualificado, artigo 121, parágrafo 2º. Tipo de fato e tipo de autor. O tipo de fato é o tipo penal, ele descreve uma conduta. Todos os tipos penais, senhores, eles devem ser do fato. Tipo penal do autor, o tipo penal do autor prevê a punição da pessoa pelo que é, e não por uma conduta praticada. O tipo penal do autor, ele é incompatível com o nosso ordenamento jurídico, né? Que adotou o direito penal, aqui em direito penal, o fato, do fato, e não do autor, tá certo? O fato ocorrido e não do autor. Tipo congruente e tipo incongruente. O tipo congruente são aqueles nos quais há uma simetria entre o quê? Entre os seus elementos e automaticamente, né, sobre os elementos objetivos e subjetivos. Por esta razão, senhores, são também chamados de simétricos, né? Porque é o que ocorre nos crimes materiais consumados, pois o agente, ele realiza exatamente aquilo que ele estava pretendendo, né? O que pretendia. O tipo incongruente, também chamados de assimétricos, ele, haja vista a ausência dessa simetria aqui entre os seus elementos objetivos e os elementos subjetivos, ele vai ocorrer nos crimes formais, nos crimes tentados, nos crimes culposos e também nos crimes préter-dolosos. No crime formal, senhores, a intenção do agente, ela vai além do que ele exatamente, do que é necessário para essa consumação. Exemplo é o crime de extorsão, artigo 158 do Código Penal, onde o agente, ele quer, esse querer é o elemento subjetivo. A vantagem econômica indevida, essa vantagem econômica indevida, ela não no crime restará consumado independente da sua obtenção. Então, o que eu venho falando para os senhores hoje, no decorrer das nossas aulas, é que a consumação, a vantagem econômica recebida, isso independe para a consumação do crime. E aí no crime tentado, a intenção do agente não é concretizada, artigo 14, parágrafo 2º do Código Penal. Por fim, senhores, nos crimes culposos e préter-dolosos, o agente, ele automaticamente produz um resultado que não pretendia. E aí nós vamos ver que podemos perceber aqui, portanto, que essas 4 modalidades de crimes, o elemento subjetivo e os elementos objetivos, eles não se coincidem, tá certo? Tipo penal simples e tipo penal misto. O tipo penal simples, né? O tipo penal simples, ele possui apenas um núcleo. A propósito aqui, vale recordar que o núcleo é o quê? O núcleo é o verbo que descreve a conduta no tipo. Exemplo, tipo simples. No crime de roubo, de furto, aliás, artigo 155 do Código Penal. Possui apenas o núcleo subtrair. Então, quanto ao tipo misto, são tipos que vão automaticamente possuir mais de um núcleo, né? Por exemplo, qual o núcleo do tipo em relação no crime de roubo? Então vai ter mais de um núcleo. Por quê? São os tipos que possuem mais de um núcleo. Os tipos mistos, eles trazem, portanto, os chamados crimes de ação múltipla ou conteúdo derivado, tá certo? Os tipos penais mistos, eles podem ser, aqui há uma subdivisão, né? Eles podem ser alternativos e também cumulativos, né? Os alternativos, eles são o quê? É a realização de mais de uma conduta no mesmo contexto
fatídico, né? E com o mesmo objeto material faz-se com que o agente pratique um crime único. Exemplo, artigo 33 da Lei de Drogas, do tráfico, né? Que ele diz: se o agente adquire, transporta, expõe, fornece a mesma droga, ele realizou 4 condutas descritas nesse tipo penal, mas cometeu apenas um crime de tráfico de drogas, tá certo? O cumulativo é a realização de mais de uma conduta, né? Ainda que no mesmo contexto aqui fatídico, e dará ensejo mais de um crime. Exemplo, artigo 198 do Código Penal. Por quê? Vai dizer, haverá mais de um crime, por exemplo, quando o agente constrange alguém mediante violência ou grave ameaça para celebrar contrato de trabalho e ainda não fornecer matéria-prima para outrem, né? Estão no mesmo tipo penal, mas serão 2 crimes distintos. O tipo preventivo, a quem se refira a esse crime, né? A esse tipo como preventivo, por quê? Identificado como um crime de obstáculo. Por quê? É aquele em que o legislador ele antecipa a intervenção penal, criminalizando aí automaticamente uma conduta que, a rigor, nós veremos, senhores, constituirá um ato preparatório, né, de outro crime. E nós veremos nas próximas aulas aí sobre os intercrimes, que engloba nessa questão aí dos atos preparatórios para o crime. Exemplo, o crime de petrechos aí para falsificação de moeda, artigo 291 do Código Penal. Senhores, desta forma, nós esgotamos aqui o estudo sobre os elementos, sobre o tipo, né? E agora nós entraremos, né? E de forma até bem rápida, nós entraremos na tipicidade formal, tá certo? Porque é de grande valia falar desse fato tipo e da tipicidade, que os mesmos não vão se misturar, o que muitos alunos confundem e pensam que eles acabam se misturando. Então nós falamos do tipo penal, nós vimos a sua evolução histórica, nós vimos as fases, né, a fase da independência do tipo, a fase indiciária, a fase da ratio ascendi, e aí destrinchamos sobre cada uma delas. Depois nós vimos os elementos do tipo, né, que é fundamental, os elementos objetivos e os elementos subjetivos, né, os elementos objetivos descritivos e os elementos objetivos normativos. Aí depois nós aprofundamos nos elementos ali normativos, que eles vão se subdividirem em elementos normativos, objetivos normativos, que dependem de uma valoração, e os elementos objetivos normativos que não dependem de uma valoração. Também nós vimos elementos objetivos científicos, os elementos subjetivos, e agora, senhores, nós veremos, né? E aí nós vimos também os elementos acidentais, elementos modais, classificação do tipo também, né? É de grande valia falar. E aí nós vimos tipo normal, anormal, tipo fundamental, tipo básico, o tipo de fato, tipo de fato e tipo do autor. Nós vimos que o Código Penal não admite o tipo do autor e sim, né, do fato. Nós vimos que o tipo do autor ele é incompatível com o nosso ordenamento jurídico, né, que adotou em direito penal o tipo é adotado o direito penal do fato e não do autor. E nós vimos tipo congruente, incongruente e, por fim, o simples, o tipo simples e o tipo misto. E agora nós iremos a tipicidade formal. Depois a material e a tipicidade conglobante e encerraremos o nosso estudo da data de hoje. Tá certo? Então, tipicidade formal. A tipicidade formal, como nós vimos, e cabe salientar, que ela não se confunde com o tipo, não vai se confundir com o tipo, com a tipicidade, tá certo? Então, aqui nós afirmamos que o tipo penal é a descrição da conduta na lei penal incriminadora. Trata-se de um modelo incriminador em abstrato. Por sua vez, a tipicidade, ela é o quê? É a relação de adequação da conduta, né? Conduta essa humana, né, ao tipo penal, que trata-se de um juízo de subsunção do fato à norma. Quando uma conduta é praticada,
deve aqui se apreciar se ela se enquadra com perfeição ao modelo da conduta descrito em lei. Por exemplo, se A mata B, esta sua conduta se amolda com perfeição ao descrito no tipo penal do crime de homicídio, artigo 121, obviamente que os senhores dirão que sim, né? Então, nesse contexto, senhores, ô Lucas, por favor, então nesse contexto, senhores, essa conduta ela se amolda com perfeição. E aí se dispõe, né, nesse contexto, em seu preceito primário. Matar alguém, eis aí a tipicidade formal, tá certo? Adequação típica. A adequação típica, ela é o quê? É o procedimento mediante o qual a conduta ela se encaixa na descrição da lei penal. Trata-se, portanto, aqui da própria tipicidade penal. E aí, senhores, há duas espécies de adequação típica. A adequação típica de subordinação imediata ou direta, né? E a adequação típica de subordinação mediata ou ampliativa ou por extensão. A adequação típica de subordinação imediata, direta, está nesta modalidade aqui, nós veremos, senhor, que essa adequação típica, a conduta será encaixada diretamente na lei penal, sem o auxílio aqui de uma norma de extensão, né? E todos os elementos do tipo estão presentes na conduta aqui praticada. Não é necessário aqui recorrer a uma outra norma para se verificar esta adequação, que deve aí estar e deve estar encaixada perfeitamente aqui no caso concreto. Quando se diz a relação de adequação entre a conduta e o modelo descrito na lei penal, ela deve ser perfeita, né? Que ser perfeita não cabe a ampliação do seu conteúdo aí proibitivo, tá? De forma mais simplória, não pode conceber, calma, faz favor, não pode conceber, né? E não se pode conceber a analogia em malam parte. Um exemplo bastante palpável aqui, a inexistência de adequação perfeita, ela reside automaticamente no impropriamente chamado furto de uso. O chamado furto de uso, senhores, é um fato atípico. Imaginamos aí que Dimas, ele tenha ido à casa de seu primo e a convite dele, lá estando, ele pediu-lhe um emprestado seu relógio. O seu primo, porém, explica para ele que não pode emprestá-lo, né? Não poderia emprestar. Portanto, porque pelos motivos ali elencados, que precisaria daquele relógio. Dimas, então, sorrateiramente, coloca o relógio no bolso, sem que seu primo perceba, vai embora, utiliza aquele relógio e por 2 dias, ao fim nesse interregno aí, né, ao fim dos quais ele devolve ao seu primo o relógio ali intacto. No exemplo que nós citamos aqui, calma, faz favor, no exemplo aqui que nós citamos, liga ali para mim o cabo de novo, fazendo favor. No exemplo que nós citamos, a conduta ela não se encaixa na descrição do artigo aqui 155 do Código Penal. Por quê, senhores? Porque ao tratar do crime de furto, ela faz menção à conduta subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Então, logo nós veremos que Dimas, ele subtraiu coisa alheia móvel, né? Nesse contexto, o relógio do primo. Não se faz, porém, com o intuito, né, de quê? De se apropriar da coisa. Exemplo, a venda nessa questão. A quem quer que seja. Por mais que a conduta de Dimas se assemelha ao furto, não se pode ali imputar a prática deste crime na medida que a adequação não foi perfeita, ou seja, não houve a compatibilidade ali entre a conduta e o resultado, né, a conduta do agente e todos os elementos do tipo. Se, todavia, Dimas ele tivesse a intenção de se apropriar da coisa e consumasse ali o seu intento, a sua conduta ela preencheria por número, gênero e grau todos os elementos descritivos aqui no artigo 155 do Código Penal. Razão pela qual nós teríamos aqui
um caso de adequação típica de subordinação imediata ou direta, tá certo? Então, senhores, aqui o que nós estamos vendo, né, é teoria, porque na prática, me perdoe a franqueza, mas na prática o elemento geralmente é enquadrado num 5-5, tá? Se até então se pegou com ele nesse intertício, automaticamente 5, tá bom? Adequação típica de subordinação mediata, que é ampliativa ou por extensão. Há situações, senhores, em que a conduta ela não se amolda, né, perfeitamente à previsão legal. E aí, nessa previsão legal incriminadora, cabendo ao aplicador da lei recorrer a uma norma de extensão. E aí essa norma de extensão ela pode ser chamada de um sinônimo de ampliativas, integrativas ou complementares do tipo penal. Norma de extensão ela é uma norma contida na parte geral do Código Penal que une a conduta praticada à norma penal incriminadora. Ocorre 3 casos somente, que é a tentativa, a participação e nos crimes omissivos. Os crimes omissivos, por sinal, nós falamos de forma bem exaustiva, tá? Que são a função do garantidor. Mas nós falaremos aqui de forma bem en passant. A tentativa, como regra geral, nas normas penais incriminadoras, ela pune condutas que enseja a consumação de crimes. Um exemplo aqui que nós temos visto, bastante singelo, é do artigo 121 do Código Penal. Ao tratar do crime de homicídio, não prevê uma pena para a tentativa de homicídio. Para que se possa punir o crime tentado, é necessário a utilização do artigo 14, inciso 2º do Código Penal, que ele define ali automaticamente a tentativa. Trata-se de uma norma de extensão temporal, pois estende o alcance dos tipos penais incriminadores no tempo, fazendo com que eles, né, não se limitem da consumação, mas também aos períodos que o antecedem. A participação, senhores, é uma das modalidades de concurso de pessoas, né? O partícipe é o agente secundário da conduta criminosa. A regra é que essa imputação do fato criminoso, ela recaia sempre sobre o autor e não ao partícipe da infração penal. Para que se viabilize a responsabilização criminal do partícipe, então nós vamos entender que é necessário a utilização de uma norma de extensão penal, de uma extensão espacial e pessoal. Por quê? Plasmada lá no artigo 29, caput do Código Penal, nesse contexto, que estende o alcance dos tipos penais incriminadores para prever a conduta daquele que, de qualquer modo, concorre para o crime, tá certo? Os crimes omissivos impróprios, como por outrora já disse aos senhores, estudado em um capítulo anterior, né, é o artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. É a figura do garantidor que possibilita o quê? A incriminação da conduta omissiva por um crime omissivo, tá certo? Trata-se de uma norma de extensão também da conduta criminosa. Por fim, senhores, nós veremos agora uma das últimas conteúdo do nosso estudo de hoje, que é a tipicidade formal, né? A material, aliás. A formal nós acabamos de verificar. A tipicidade material, ela cinge-se à efetiva lesão ou exposição de perigo, né? Ou exposição de lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal. Para que o fato possa ser considerado típico, é imprescindível que esteja ali presente, além da tipicidade formal, a adequação da conduta ao tipo. Por quê? Que é a material. Podemos valer aqui do exemplo do crime de furto, artigo 155, por outrora dissemos inúmeras vezes. Consiste a subtração de coisa móvel alheia para si ou para outra. Imaginemos aqui, senhores, que uma pessoa subtraia um palito de fósforo, e a rigor essa subtração de uma coisa móvel, né, automaticamente, ou seja, há uma perfeita adequação da conduta do fato do tipo, né, penal existente, né, em suma, se existe aqui a tipicidade formal. Se apreciarmos a questão da tipicidade material, porém, certamente nós chegaremos
a uma conclusão diversa dessa daqui. Por quê? No crime em comento, o objeto aqui, né, desse palito de fósforo aqui que nós demos, o bem jurídico tutelado pela norma é a propriedade ou a posse, né, que era o quê? E aí nós veremos que certamente a subtração de um palito de fósforo não constitui uma significativa lesão a um bem jurídico tutelado pela norma. Em outras palavras, é muito provável que a perda de um palito de fósforo não conduzirá à insolvência de alguém. Por conta disso, essa subtração, só um minuto aí, senhores, que o computador está acabando a bateria aqui de novo. Essa subtração meu Deus do céu. Então, senhores, nós vamos entender que, em outras palavras, é muito provável que a perda de um palito de fósforo, ela não conduzirá à insolvência de alguém, né? Por conta disso, a subtração desse palito de fósforo não conduzirá à tipicidade formal, mas não à material. Esta atipicidade material consagra-se aí o princípio da insignificância, também nós estudamos exaustivamente aí no G1, no primeiro semestre, no Direito Penal 2, não sei se vocês se recordam sobre esse princípio da insignificância, né? E as condutas são consideradas crimes de bagatela. Convém ressaltar, senhores, neste passo, que além desse requisito aí objetivo, a ausência de lesão significativa ao bem jurídico tutelado pela norma penal, né, nesse contexto, né, a jurisprudência nacional ela exige a presença de outros requisitos para a observância do princípio da insignificância. Nesse sentido aí, tanto a Suprema Corte do país, que é o Supremo Tribunal Federal, quanto ao Superior Tribunal de Justiça, exige o que é a consagração do referido princípio lá, a ausência de reprovabilidade, né, a ausência de periculosidade social, o reduzido grau de reprovabilidade no comportamento, também a inexpressividade da lesão jurídica e a mínima ofensividade da conduta. Este ponto aqui, aliás, senhores, foi abordado, como eu disse aos senhores, exaustivamente lá no princípio do direito penal que nós estudamos no G1, no primeiro semestre em Direito Penal 1, tá certo? Basta os senhores dar uma boa olhada no material de vocês anterior aí, que farão um aprimoramento de qualidade. Tipicidade, último tema de hoje, é tipicidade conglobante. A teoria da tipicidade conglobante, ela foi criada por Eugênio Raul Zaffaroni, né? Está assentada na antinormatividade e, de acordo com essa ideia, não pode ser consideradas típicas as condutas consideradas o quê? Obrigatórias ou fomentadas pelo próprio ordenamento jurídico. O que é que eu estou dizendo aqui? Nas palavras de Zaffaroni e Pirangeli, eles falam essa antinormatividade é a comprovação de que a conduta legalmente típica está também proibida pela norma, né? O que se obtém um desentranhamento ao alcance da norma proibitiva conglobante, com as restantes normas do direito normativo. De forma mais simples, senhores, se o direito penal ele considera uma conduta típica, mas esta mesma conduta for, por exemplo, considerada obrigatória por outro ramo do ordenamento jurídico, exemplo, direito administrativo, esta conduta será atípica, pois não pode o ordenamento jurídico considerar típico aquilo que se obriga, aquilo que ele obriga, tá certo? Para ficar melhor aclarado, trarei para os senhores um exemplo clássico, né, trazida por inúmeros doutrinadores, que é o carrasco ao executor, os condenados que praticam uma ação que compõe um dever funcional previsto em lei. Aqui, assim, se o próprio Estado ele já considera esta conduta obrigatória, não pode considerá-la típica. Outro exemplo aqui encontra-se na atuação do oficial de justiça, né? No cumprimento do mandado judicial, que de penhora e sequestro de bens do devedor, colocando-se à disposição do juiz. Está claro aqui que
que este oficial de justiça não responderá pelo crime de furto, do artigo 155, muito embora formalmente tenha subtraído para outra coisa alheia móvel aí, tá certo? Zaffaroni, ele traz esses exemplos, né? Será automaticamente será atípico. A tipicidade conglobante, ela não objetiva substituir a tipicidade formal. Nas palavras do seu criador aqui, a tipicidade conglobante, ela é o quê? Ela é um corretivo da tipicidade penal, posto que pode excluir aqui do âmbito do típico, né? Dessa forma, daquelas condutas que apenas aparentemente estão proibidas do não furtarás, tá certo? Assim, com o advento da teoria de Zaffaroni, que objetiva automaticamente complementar a tipicidade formal, nós teremos tipicidade penal como tipicidade legal formal mais tipicidade conglobante. Por seu turno, senhores, consoante a tese de Zaffaroni, né, esta tipicidade conglobante será constituída da tipicidade material e da antinormatividade. Com a tipicidade conglobante, antinormatividade e tipicidade material. Visualizando o enquadramento da teoria e estudo do fato típico, nós teremos e devemos ressaltar que a teoria da tipicidade conglobante, muito embora desfrute de considerável prestígio aqui no Brasil, na legislação brasileira, ela recebe inúmeras críticas de alguns aqui até considerável, de alguns autores renomados considerável. Por quê? Isto porque casos tratados pela tipicidade conglobante, os exemplos do Carrasco e do oficial de justiça, naturalmente não ilícitos, pois praticados aqui sob o palio de uma causa de excludente de ilicitude, né, que é o estrito cumprimento do dever legal. Aliás, esta é a principal crítica que recai aqui sobre a ideia dessa antinormatividade levada a cabo. Ela vem e esvazia o conteúdo do estrito cumprimento do dever legal, que é uma causa de excludente de antijuridicidade e do fato típico e não da tipicidade. Tá certo, senhores? Por fim, nós chegamos ao nosso último tema de hoje e fazendo aqui um retrospecto na aula de hoje, nós iniciamos sobre esse quarto elemento do fato típico, né? Que se enquadra. E qual é ele? Que é a tipicidade, porque para se constituir um crime, existe fato típico, ilicitude e culpabilidade. Dentro desse contexto, nós estamos destrinchando quais eram os elementos do fato típico. E do fato típico nós vimos conduta, resultado e nexo de causalidade ou nexo causal, e também nós vimos agora, por último, a tipicidade, né? E nós vimos todas as formas. Dentro da tipicidade, nós vimos a tipicidade formal, né? Dentro dessa dogmática moderna, nós vimos a tipicidade formal e a tipicidade material, né? E aí nós vimos a tipicidade conglobante, trazida aí por Eugênio Raul Zaffaroni, que trata nesse contexto. Nós vimos também, antes de entrarmos no estudo da tipicidade, nós falamos do tipo penal. Tipo e tipicidade não se confunde, é bom extrair. Alguns vão falar, mas isso é uma coisa simplória. Sim, mas às vezes nos confunde. Em uma prova, isso pode ficar na sua memória e acabar se confundindo. Aí nós vimos que tipo é a definição da conduta na lei penal incriminadora, né? Essa descrição. Aí nós vimos a origem, a evolução do fato típico, né? A identificar os três elementos. Nós vimos a fase da independência do tipo, né, ou do tipo avalorado, essa primeira fase de Ernesto van Billing, de 1906, e não tem qualquer indício de antijuridicidade ou de culpabilidade, né, e separou tipicidade da antijuridicidade e culpabilidade. Aí nós vimos a fase indiciária da Ration Cognoscendi. Essa fase, ela vai falar do indício do ilícito, né? Indício de que a conduta é ilícita, só não será se estiver as excludentes automaticamente. E aí a fase da
ratio essendi, que é a teoria do tipo como essência da ilicitude, né? Onde a pessoa passa a enxergar a tipicidade e ilicitude como uma coisa só, tá certo? A teoria do ratio cognoscendi, ela é majoritária na nossa legislação. Ela vai tratar de crime, que é fato típico, ilicitude e culpabilidade. Essa é a teoria mais aceita pela nossa doutrina nacional e também estrangeira. A teoria da ratio essendi, ela trata crime como igual fato típico e ilícito mais culpabilidade, tá certo? Nesse contexto aqui. As funções do tipo, nós vimos ela uma função de garantia, a função fundamentadora, a função incendiária, a função seletiva, a função diferenciadora do erro e os elementos. Aí nós passamos a ver os elementos objetivos e descritivos, elementos objetivos e normativos, que se vão se dividir em elementos objetivos normativos e elementos normativos que dependem de valoração social, cultural, moral e extrajurídica. Aí nós vimos os elementos objetivos normativos que dependem da valoração apenas jurídica. Nós vimos os elementos científicos e vimos também os elementos subjetivos, os positivos e os negativos. E aí nós vimos outras classificações, elementos acidentais e elementos modais. A classificação do tipo, ela passa a ser do tipo fechado e do tipo aberto, do tipo anormal e do tipo anormal, do tipo fundamental básico ou do tipo valorado. Depois nós vimos o elemento do tipo de fato e tipo do autor. Nós vimos tipo congruente, o tipo incongruente. Vimos também tipo simples e tipo misto, que ele vai se subdividir alternativo e cumulativos. O tipo preventivo e, por fim, chegamos aí na classificação dos tipos. Esgotamos, né? Aí nós entramos em tipicidade formal. Nós vimos que a tipicidade formal é a relação da adequação da conduta humana ao tipo penal. A adequação típica, nós vimos que há duas espécies. A adequação típica de subordinação imediata ou direta e a adequação típica de subordinação ampliativa ou por extensão. A norma de extensão ampliativa, integrativa ou complementar, que são sinônimos que agregam. Nós vimos que essa norma de extensão, ela é a tentativa, a participação e nos crimes homicídios impróprios. Dentro da tentativa, essa norma de extensão ela é temporal, artigo 14, inciso 2º do Código Penal. Dentro da participação, nós vimos a norma de extensão especial ou pessoal, né? E nessa participação, artigo 29 do Código Penal. Nos crimes homicídios impróprios, a norma de extensão da conduta criminosa, ela está lá no artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, que é o garantidor. A tipicidade material, ela se cinge e efetiva da lesão ou exposição a perigo de lesão, né, do bem jurídico tutelado pela norma penal. A tipicidade material, ela se consagra pelo princípio da insignificância, que são aqueles 4 requisitos lá: ausência de periculosidade social, reduzido o grau de reprovabilidade de comportamento, inexpressividade da lesão jurídica e a mínima oficialidade. Já na última teoria que nós vimos, a teoria da tipicidade conglobante, né, trazida por Eugênio Raul Zaffaroni, assentada na antinormatividade, não pode ser consideradas típicas condutas consideradas obrigatórias ou fomentadas aí pelo próprio ordenamento jurídico, e a tipicidade conglobante ela é antinormativa e a tipicidade é mais a tipicidade material. Então, senhores, chegamos ao fim. Então, cabe eu ressaltar aos senhores que nós temos aí, no final, uma atividade valendo 1 ponto, né, nesse semestre. Também temos lá, e aí eu quero que os senhores fiquem bem atentos, tá? Nessa atividade, que ela tem um fato novo lá, tá? Qual é o fato novo? O fato novo é que essa atividade, o tempo agora ele foi reduzido. Essa atividade ela está aberta de hoje às 18 horas, a partir das 18 horas, né, até somente até sexta-feira. Hoje é quarta, até sexta-feira, tá? Sexta-feira se esgota às 18 horas, esgotou o seu prazo, tá? Fiquem atentos no tempo dessa atividade, tá certo? Pessoal,
Eu quero agradecê-los até aqui, Deus tem nos sustentado, e agradecer aos senhores que nós estaremos juntos aí até depois do fim, tá? Beleza? Fiquem com Deus e tenham uma boa aula. Assistam os vídeos, pelo amor de Deus, tá bom? Fiquem com Deus.